Olá, bom dia. Hoje é sábado, 1º de janeiro de 2022. Estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja, para falarmos dos bastidores da segurança pública. Sábado passado, prometemos que voltaríamos só no dia 10, mas o nosso chefe, Gilberto Cândido Lima, à minha esquerda, disse não, saiu do ar e falou negativo, estão escalados para o próximo sábado. De primeiro está aqui eu e o Coronel Anésio, o novato da equipe, também já cumprindo a sua escala no primeiro dia do ano 2022. E desejamos a você o melhor da sua vida neste ano, que Deus possa estar te abençoando. Muito obrigado pelo carinho da audiência e obrigado por deixar entrar em suas casas todas as manhãs para que nós possamos interagir. Todas as manhãs de sábado, é claro. Vamos ao dia do novato, o nosso Coronel Anésio, ele que pensou que estaria de folga hoje, mas nananina não. O nosso diretor não deixou, Gilberto Cândido Lima. Coronel, muito bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia, nosso presidente Gilberto. Bom dia, comandante. Vida nova e nós temos que começar assim mesmo, com todo gás, buscando fazer com que esse ano seja um ano de grandes realizações, de grandes conquistas, e para isso nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Então, nosso presidente está dando o exemplo, está aqui conosco, nos incentivando aqui a buscar melhorias para todos os goianos. Isso é muito bom. A gente vem num gás danado, graças a Deus, vida nova, ano novo, vida nova, tudo de bom para nós e este ano vai ser diferente, tenho certeza. Não é isso, Gilberto Cândido Lima? Muito bom dia. Muito obrigado pela essa escala no primeiro dia do ano. De nada, Moreira. De nada. Tudo bem, Moreira? Tranquilo? Bom dia, Moreira. Bom dia, Coronel Anésio. O que é bom dessa equipe aqui é a amizade, né? É o companheirismo, é a amizade que nós temos, graças a Deus, que nós construímos aí há muitos anos. Isso sempre buscando o bem-estar da instituição, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Saudável essa brincadeira aqui. Aqui, graças a Deus, cada um de nós conduz o programa da melhor maneira possível, né? Ninguém aqui é de ninguém. Esse programa aqui, ele é simplesmente, né, Moreira, dos nossos amigos, nossos irmãos, dos nossos policiais militares, bombeiros militares. Portanto, aproveito a oportunidade para deixar um bom dia aí a você, policial militar, você, bombeiro militar, ativos e inativos e as suas pensionistas. Grande abraço, um ótimo dia para vocês. Ao telespectador, que é dono desse programa, na verdade é o telespectador. Bom dia a cada um de vocês, tá? Muito obrigado pela audiência que tem dado a nós. Enfim, a todos que compõem a área de segurança pública, a gente tem que falar daqui de todos, os delegados, delegadas, papilocopistas, né? Os agentes. Então, a gente tem um carinho, um respeito muito grande por todos vocês que compõem a área de segurança pública e também os nossos irmãos que lutam, né? Que não são fácil. A gente vê aí a luta, né, da educação, da saúde, né, Moreira? Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, eu quero só dizer que nós estamos junto, sociedade, junto com a sociedade, servidor público como um todo, familiar, enfim, todos vocês. Muito obrigado pela audiência que tem dado aqui. E a gente estamos aqui, todos nós, cumprindo com as nossas obrigações de levar tudo aquilo que é de melhor, né, da segurança pública a cada um de vocês. E eu quero aqui, Moreira, Coronel Anésio, estou mostrando aqui essa camisa que virou uniforme, né? Esse uniforme ele virou desde 2019, né? 2018, né? 2018, 2019. Dia 1º de janeiro. Virou uniforme. Eu falo que 2019 porque a database ela vem se arrastando desde essa época, né, Moreira? Durante esse governo. Então, só nesse governo nós já temos 3 anos sem a revisão. Então, gostaria que fosse filmada aí direitinho, né? Para vocês verem que essa luta nossa, ela não é de agora, é de há muito tempo. Agora, o que mais me chama a atenção durante todo esse tempo, e isso também não é de agora, e só que agora com mais frequência que nós estamos vivendo um momento muito difícil para nós enquanto representante, para nós policial militar, bombeiro militar. Nós estamos vivendo momentos complicados, momentos de perseguição, momentos de trabalhar de cabeça baixa, sai de casa para trabalhar cabisbaixo, porque
infelizmente, a forma como se governa o estado de Goiás, eu, com meus vou fazer 61 anos, eu pensei que eu jamais iria ver o que nós estamos vivendo, que no meu ponto de vista é uma ditadura total, tá? É muito complicado, essa era já passou há muito tempo, nós vivemos outroras, eu lembro quando nós, na época, Moreira, Coronel Anésio, em 97, que nós já reivindicava, nós já buscava ali junto aos governos, né, as nossas reivindicações, né? Naquela época nós já fazíamos esse trabalho, e em 97, como se tem aí, 97 está aí há quantos anos? Há 27 anos atrás, né? 24 anos atrás. 25 agora, né? Vai fazer 25 anos atrás. Então vai fazer 25 agora. Aquela época nós já lutava pelos nossos direitos, já brigava com educação, com respeito. As pessoas nos ouviam, os governos anteriores ouviam, sentava, tinha diálogo naquela época, hein? Que se falava que naquela época o governo era duro na correia, os comandos eram duros na correia, mas são pessoas que a gente viu totalmente diferente. Hoje está pior e muito pior. Veio 97, depois 99 nós fizemos ali eu me lembro muito bem, uma Assembleia Geral ampla, grande, né, ali em frente à Caixa Beneficente na época, fechamos aquilo ali, né, reivindicando, buscando os nossos direitos, né. Aí veio em 2005, né, nós fizemos outras reivindicações, outro aquartelamento, buscando os nossos direitos, conseguimos os nossos direitos, tivemos a oportunidade de sentar por várias e várias vezes com outros governos, dialogamos, brigamos, chamava a nossa atenção, e com muito respeito que nós sempre tivemos com os governos que se passaram, com os comandantes da corporação que passaram, tanto da PM como no Bombeiro. Nós tivemos dificuldades, mas sempre nós sentamos e discutimos e sempre conseguimos chegar num denominador comum. Hoje é totalmente diferente, 25 anos depois nós estamos voltando à era, e uma era muito antiga. Gente, eu quero aqui, de público, parabenizar, com todo o respeito que eu tenho a todos, os coronéis, principalmente os comandantes gerais, os que passaram, mas com todo respeito, né, que eu tive a oportunidade, eu vou falar como administrador da Associação de Cabo Soldado, eu me lembro muito bem daquela época, Moreira, que o comandante-geral, na época, era o coronel João Neval, sempre tratou a gente, puxava a orelha da gente, puxava, Moreira, chamava a nossa atenção, chamava. Você entendeu? Mas sabia dialogar, sentava, explicava, orientava. Meu filho, não é por aqui, vocês têm que ir, é por aqui, não é por aí, não é assim que se faz. Sabe? E por que eu estou falando isso? Porque os comandantes de antigamente, eles eram rígidos, era duro, você entendeu? Chamava a atenção da gente, mas sempre a gente tinha oportunidade de dialogar. Sempre, desde aquela época, e eu digo sem medo de ser feliz, para os que estão aí no comando da Polícia Militar e do Bombeiro, eu tenho saudade, eu tenho muita saudade daquela época. Eu nunca na minha vida vi dizer que abrisse uma sindicância, Coronel Anésio, naquela época nunca se abriu uma sindicância de um representante por usar as redes sociais naquela época, ou falar alguma coisa que desagradava, nunca naquela época, eu nunca vi. Né, até 2005, eu vim ver isso agora, né, depois de 25 anos que vai completar agora, eu estou vendo, infelizmente, tanta sindicância que estão abrindo, tanta perseguição que estão se debruçando em cima dos representantes, em cima das pessoas que não podem usar as redes sociais, não têm o direito de se expressar, o direito de ir e vir, usar o artigo 5º da Constituição Federal, sem denigrir a imagem de quem quer que seja. Não vi ninguém denigrir a imagem de quem quer que seja durante todo esse tempo, e principalmente agora no atual governo que nós estamos vivendo. Para os senhores ver o que a forma inteligente, a forma sábia de governar que tem o governo do estado de Goiás. Essa é a forma dele governar.
é meter o cabresto, um tapa na cara das pessoas e falar, é desse jeito e vai dessa forma. Tá? E você não pode falar nada, porque se você falar, você é punido como os companheiros estão punidos. Nós temos exemplo claro aqui na mesa, né? Claro aqui na mesa, que é o Coronel Anésio, depois ele pode falar um pouco disso, que ele tem propriedade para falar, melhor do que eu, claro. Tá? Mas isso deixa a gente triste. Eu, como sargento da Polícia Militar, um representante de classe, né, os demais companheiros dessa entidade de classe que faz um brilhante trabalho e outros que usaram as redes sociais, estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos. É lógico que não está sendo o caso meu ainda, né? Espero que isso não aconteça. Estou aqui nessa mesa, tenho o direito de estar aqui, estou usando as minhas prerrogativas, tá? Tenho um registro próprio para isso. Tá? Mas eu nunca na minha vida eu esperava viver, tá? Viver e ver uma situação que nós estamos passando como é essa. Então, uma ditadura. Olha, eu quero dizer para os senhores, senhor governador, senhor comandante-geral da PM, senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiro, senhores autoridades, tá? Tudo na vida passa, tudo. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Não se esqueça disso. Hoje estão comandando e eu torço e eu parabenizo e eu elogio para que tudo dê certo. Mas o comando passa. A polícia vai ficar mais cedo ou mais tarde. Os senhores vão ver que o preço que os senhores estão pagando vão ser muito alto por conta disso. Quando eu falo de preço muito alto, é as pessoas passar por a gente, ou a gente chegar para conversar, e você conseguir desfazer aquela rodinha de amigo, porque você não é bem-vindo. Porque você não é bem-vindo. Qual é a dificuldade que tem de administrar? Eu não vejo nenhuma, porque eu tive vários exemplos, eu já citei aqui de outros comandantes, de outros governadores, que administrou o Estado, que administrou o comando da PM e do Bombeiro, e não tiveram dificuldade nenhuma em relação a isso. A hora que achou ruim, chamou, sentou, discutiu, acabou. Hoje não, manda abrir procedimento para punir. Isso é vida que nós estamos vivendo, é o Estado de Goiás, está centralizado no Brasil, esse é o país que nós temos, que se diz que é um país democrático, só que o Estado de Goiás, no meu ponto de vista, no meu ponto de ver, está fora desse país. Agora eu quero dizer uma coisa, eu estou deixando bem claro aqui, para dizer que eu costumo falar aquilo que eu vou fazer. Através da Associação Nacional, eu como vice-presidente da Associação Nacional, e eu já falei com o presidente, nós estamos sim fazendo um documento e encaminhando essa documentação dessas perseguições que nós estamos vivendo aqui no estado de Goiás. Coronel Anésio vivendo uma perseguição, não é de agora, deixar bem claro, a perseguição é desde quando o atual governador assumiu o governo, que a perseguição em cima dele vem quase que todos os dias, e vem correndo, a gente tem acompanhado isso. Aí você pega um oficial, um coronel novo, que é obrigado a ir para a reserva, porque é perseguido pelo governo do estado e pelo comando da Polícia Militar também. Tá? Mas eu estou sim, elaborando sim, as demais entidades, não vou falar todas, talvez tenha uma ou outra que não queira assinar esse documento, mas está sendo encaminhado através da Associação Nacional para as autoridades que competem, né? Nós vamos recorrer e explicar direitinho o que está acontecendo. Bom dia, Goiás, que Deus abençoe o nosso início de programa. Tá certo, lembrando a você que o programa hoje está sendo gravado, não tem como você participar ao vivo conosco no 991715874, mas pode passar a mensagem que a Sargento Carlinhos vai responder você dentro da medida do possível. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, logo em seguida vamos falar sobre o que o Gilberto tocou aqui. O Coronel Anésio, ele foi notificado para responder aí um procedimento na Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás, por uma participação em um programa de televisão também de um major da polícia. Nós daqui a pouquinho vamos repercutir isso daí. Agora põe no ponto, vamos conferir o que a Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado de Goiás oferece aos seus associados. Vamos lá.
A sede administrativa da Associação dos Cabos e Soldados fica na Rua 77, no centro de Goiânia. Além da recepção para melhor acolher associados e seus familiares, no prédio funcionam os departamentos de pessoal, de imprensa, de emissão de carteirinha de sócios, tesouraria, secretaria-geral, diretoria financeira e até uma barbearia, que oferece cortes de cabelo de graça. No prédio também fica a sala da presidência, onde são discutidos assuntos e tomadas decisões importantes de interesse da ACS. Se você é policial militar, venha conhecer a Associação dos Cabos e Soldados e tem acesso a diversos serviços que oferecemos aos nossos associados e seus dependentes. Filie-se já! A Associação dos Cabos e Soldados é guardiã dos direitos e garantias de seus associados. Isso é possível graças à maior e melhor banca de advogados para defender os militares em todas as áreas. A assessoria jurídica da ACS é comandada pelo experiente jurista José Maria Sobreiro, que conta com outros 30 advogados preparados para atuar em áreas como civil, administrativa, criminal, família e auditoria militar. Em Goiânia, a assessoria jurídica da ACS funciona nessa moderna e aconchegante sede no setor sul. E para atender os filiados do interior, existem 15 regionais que ficam em cidades como Anápolis, Cidade de Goiás, Porangatu, Pires do Rio, Rio Verde, Posse, Itumbiara e Lusiânia. As regionais foram estrategicamente distribuídas de maneira que os associados da ACS não tenham que viajar mais do que 100 quilômetros para conseguir atendimento jurídico. Se você é associado da ACS, já tem acesso aos serviços. Se ainda não é filiado, procure nossa diretoria e tenha ao seu dispor atendimento jurídico em todas as áreas do direito, prestado pela Sobreiro Advogados. Que tal uma segurança para as horas mais difíceis da vida? Foi pensando nisso que a atual diretoria da Associação dos Cabos e Soldados reestruturou seu plano de assistência à inatividade. Os herdeiros legais ou beneficiários do pai têm direito agora à indenização por morte natural, por morte acidental, por invalidez por acidente e auxílio funeral familiar. Todos esses benefícios estão garantidos por uma seguradora que foi contratada para administrar o plano de assistência à inatividade da ACS. Tenha uma vida mais segura para você e seus familiares. Faça sua adesão ao PAI, Plano de Assistência à Inatividade da ACS. Bom, de volta com Ronda Policial, lembrando você que o WhatsApp está na sua tela, 991715874. A Sargento Karine vai responder você dentro da medida do possível. Lembrando que o programa de hoje não é ao vivo. Sábado que vem estaremos ao vivo aqui interagindo com você. Bom, vamos começar a nossa pauta de hoje. Primeiro vamos falar com o Coronel Anésio, ele que recebeu a notificação da Corregedoria, vai responder uma sindicância por uma participação em um programa de internet, programa de televisão, né? Internet, inclusive, bem conduzido pelo Ricardo Lima, um excelente jornalista, e também pelo Major Reis, que agora ele está no mundo da comunicação também, Coronel. De que forma que o senhor recebeu essa notificação? Eu gostaria de saber do senhor primeiro, se o senhor ficou surpreso a respeito desta notificação, e depois vamos entrar nos assuntos que foram falados lá no programa, Coronel. Bem, eu a princípio não fiquei surpreso, porque nada que esse governo faz atualmente em termos de perseguição e de boicote e de retaliação a qualquer crítico do governo não me surpreende. Já provaram que tem capacidade para agir desta forma condenável. O que aconteceu durante a entrevista no programa foi a apresentação de críticas lastreadas em fatos que merecem ser, no mínimo, ponderadas pelo governo. O mínimo que a gente espera de um gestor público é que ele tenha maturidade, capacidade para gerir a coisa pública, mas também para ouvir todos os segmentos sociais. Então, além de honestidade, que honestidade é um princípio básico, ele tem que ter ali a
capacidade de observar todos os princípios que regem a administração, a legalidade, a eficiência, a impessoalidade, a imparcialidade, a razoabilidade e, sobretudo, a transparência. E, infelizmente, nós percebemos que esse governo atual deixa muito a desejar neste aspecto. A capacidade de ouvir por parte do governador é extremamente limitada. Qualquer crítica que se faça à sua gestão é recebida como uma afronta e o emissor daquela crítica passa a ser visto como um inimigo que precisa ser combatido, neutralizado e perseguido. E é assim que nós temos vivenciado esses últimos 3 anos. Iniciamos ali a nossa gestão à frente da Associação dos Oficiais em 2019, muito esperançosos de buscar ali uma composição com o governo, de discutir temas aflitivos para a nossa classe, mas com um problema já com muita necessidade de tratamento, que era o não pagamento do salário de dezembro. E neste momento nós nos posicionamos, juntamos todas as entidades e buscamos esse diálogo franco com o governo, apresentando alternativas, porque até então existia apenas boatos de que o governo iria dar um calote nos servidores em relação ao salário de dezembro e depois parcelaria este pagamento em 6 ou 8 etapas. E diante dessa ameaça, nós nos reunimos, mais de 40 entidades representativas de servidores públicos, e buscamos junto ao governador que ele nos ouvisse. E nesse momento ele já mostrou toda a sua disposição para o enfrentamento. E nós não queríamos enfrentamento. Nós estávamos ali para mostrar que existiam alternativas. E ouvimos do governador de que, numa reminiscência em relação ao passado, de que o avô dele teria ensinado de que quando entra numa briga, você tem que estar preparado para sangrar. E nós, com toda a paciência, buscamos mostrar para o governador que existiam alternativas para o pagamento do mês de dezembro, sem a penalização dos servidores, porque o que estava acontecendo era uma apropriação indébita dos salários dos servidores que não haviam percebido o mês de dezembro, e o Estado estava se apropriando daqueles valores, tomando um empréstimo forçado com quem não tinha condições de emprestar, porque tinha dívidas a pagar, porque tinha obrigações a cumprir, gerando uma série de transtornos e penalizando os servidores, sendo que haviam alternativas muito mais viáveis e que poderiam ter, sim, sido encampadas pelo governo. Mas, desde o início, nós percebemos que a equipe econômica, ela buscava vender Goiás como... O microfone do senhor está mudo, a gente vai colocar o som. Perdemos aí o contato com o coronel, o contato está aqui direto, mas o contato no som. Então, vamos trocar o microfone do senhor. Mas, enquanto isso, quero lembrar você que o programa hoje não está sendo ao vivo, está sendo gravado, 991715874. Este é o WhatsApp que você vai interagir conosco. Lembrando que nesse 2022, nós vamos aí interagir de uma forma mais direta com o funcionalismo público de um modo geral. Tá? Então, se você, funcionário público, tem alguma insatisfação, você pode entrar em contato conosco, vamos trazer você aqui ao vivo, tá? Para você colocar. Se você não quiser, você pode gravar um vídeo da sua casa, mandar para nós colocarmos aqui no programa. Você, cidadão de bem aí, você, cidadão do povo, você, cidadão goiano, tem alguma situação aí, alguma queixa a fazer, filme, mande pra gente vai te colocar isso tudo no ar aqui, para mostrarmos aqui como que anda o nosso dia a dia nesse 2022 aqui no estado de Goiás, município de Goiânia também, tá? Aqui em Goiânia, principalmente, a gente sabe que tem muita queixa aí por parte dos usuários aí de trânsito, do transporte coletivo, de um modo geral, né, em relação a tudo que está acontecendo aí. Quer dizer, serviço público aqui em Goiás, nós vamos mostrar, sim, todo município. Se você quiser gravar um vídeo, pode mandar para nós que nós estaremos mostrando para você aqui. Bom, coronel, restabeleceu aí o áudio. Bem, eu acho que
falei muito e agora vou buscar retomar, então, as ideias que foram repassadas. Nós estávamos falando que o mínimo que se espera de um governo responsável é a capacidade de ouvir todos os segmentos que representam a sociedade. E o que nós percebemos no governo atual foi justamente esta dificuldade por parte do nosso governador, que já tem essa característica, mas, sobretudo, por parte da equipe que ele montou. Essa equipe ela deveria suprir as falhas e as deficiências do governador, mas, ao contrário, ela buscou foi repetir essas mesmas falhas e esses mesmos comportamentos. Então, o que nós gostaríamos, além de honestidade por parte do administrador público e do cumprimento de todos os princípios que regem a administração pública, dentre eles a legalidade, a eficiência, a imparcialidade, o que nós esperávamos desse governo era que ele buscasse trazer novos tempos e mudanças para o estado de Goiás, que não houvessem retrocessos, especialmente em algo que é basilar dentro de um governo, que é a capacidade de comunicação com os diversos setores sociais. Assim, desde os primeiros dias, quando nós enfrentamos uma crise em relação ao pagamento da folha de dezembro de 2018, e boatos nos davam notícia de que a Secretaria de Economia não desejava pagar a folha de 2018, tomar esses valores como um empréstimo forçado dos servidores, daqueles que mais precisavam, daqueles que não tinham capacidade e que precisavam honrar suas dívidas e os seus compromissos e que ficaram sem o recebimento de 2018, do pagamento de dezembro de 2018, tiveram, no final do mês de janeiro, o pagamento da folha de janeiro sem perceber a folha de dezembro e com o pagamento sendo dividido em 6 etapas e trazendo transtornos que poderiam facilmente ser evitados se houvessem ali atendidos clamores das entidades representativas de classe dos servidores, que apresentaram alternativas viáveis para a superação daquela crise naquele momento. E após esse embate inicial, infelizmente o que nós vimos foi uma dificuldade de diálogo permanente. Nós temos 3 anos de governo, uma pauta extensa de reivindicações e de assuntos importantíssimos para a sociedade a serem tratados com o governo, mas que são solenemente ignorados. E eu vou dar um exemplo do mais grave que aconteceu agora. Então, este governo, desde que se iniciou, tem vendido Goiás como uma terra arrasada, como um estado que não consegue pagar suas dívidas e tentando nos encaminhar para um regime de recuperação fiscal. Foram 3 anos nessa batalha. E com isso, nós tivemos perdas significativas. Goiás deixou de ser um estado pujante, deixou de atrair investimentos, graças a essa política econômica que usa antolhos e só vê um caminho, sendo que nós tínhamos uma série de opções para serem seguidas, dentre elas a busca de uma maior eficiência na captação de investimentos, uma busca de aumento de arrecadação através de um trabalho mais efetivo por parte dos auditores fiscais. Nós tínhamos oportunidade de cortar a própria carne da máquina pública, reduzir essa máquina pública nos setores que não fossem essenciais e, com isso, gerar economia que permitisse investimento em áreas estruturais, mas nada disso foi feito
e foi visto por esse governo. A única coisa que esse governo investiu foi na inclusão de Goiás no regime de recuperação fiscal. E agora que nós já estamos nesse regime de recuperação fiscal, nós lamentamos muito que a sociedade, os servidores, não participaram e não tiveram acesso às discussões sobre a estruturação do plano de recuperação fiscal, que será implementado a partir de janeiro de 2022. Assim, nós estamos aí com uma carta em aberto, uma carta em branco, nas mãos do governo, onde a sociedade não sabe quais que serão as prioridades, o que o governo vai atender em termos de necessidade de reivindicação da sociedade. E uma das nossas preocupações, e essa é algo que diz respeito ao poder aquisitivo, ao poder de ganho, à movimentação da economia do Estado, que é a reposição salarial pela database. Ela não foi feita em 2019, não foi feita em 2020, não foi feita em 2021. O regime de recuperação fiscal não impede, porque é um mandamento constitucional e legal, a aplicação da database, ela não impede. Mas como nós não temos essa previsão dentro do plano de recuperação fiscal apresentado por Goiás ao Ministério da Economia, nós tememos muito que esta questão seja utilizada como um argumento retórico para o não cumprimento das leis. E essa é uma marca desse atual governo, Tá certo, o não cumprimento das leis. Tá certo, então foi em cima disso, em cima desse comentário que o senhor fez lá no programa do Major Reis, que gerou-se uma sindicância. O senhor tem um prazo aí para responder o que o senhor espera do resultado da sindicância, já que pelo que a gente viu aqui, o senhor encaminhou bem, que parece que a coisa é pessoal. Ou o senhor acha que não é pessoal, é uma coisa realmente de presidente de entidade, que o senhor agiu como presidente? Eu queria que o senhor colocasse e expressasse para nós que sentimento o senhor tem nesse momento. Se é uma coisa pessoal ou se foi uma coisa já abrangendo o coletivo, principalmente na reunião das associações, como o senhor colocou. Bem, não tem como não entender de que é algo direcionado. Eu assumi a presidência da Associação dos Oficiais em janeiro de 2019. E de lá para cá, eu tenho sofrido perseguições e retaliações que atingiram inclusive o âmbito familiar. Então, além das questões profissionais, onde eu fui retirado de funções, então eu era comandante de ensino, enquanto subcomandante de ensino e comandante de ensino, nós promovemos um processo de expansão desse projeto, um projeto que encanta todos os goianos, que gerou frutos significativos para a educação, que conseguiu mudar a realidade de diversas comunidades. Eu tive a honra e o prazer de poder participar da instalação de 43 unidades em 35 municípios, em contemplar essas comunidades, em fazer com que essa parceria entre poder público, polícia militar e secretaria de educação fosse verdadeiramente efetivada e que trouxesse frutos imensuráveis para a melhoria da qualidade da educação no estado de Goiás. Então, mesmo fazendo esse trabalho de excelência, entenderam de que era necessária a minha mudança de função, aceitei isso com toda tranquilidade. Todos ali têm o direito de se posicionar nesse sentido, é um direito do comando, é um direito do governo querer fazer ali uma troca de funções. Fui movimentado e assumi o comando do recém-inaugurado 16º Comando Regional de Polícia Militar, com sede em Trindade, uma cidade onde eu já havia comandado o 22º Batalhão, que eu conheço bem, que tenho um vínculo afetivo muito grande e uma identidade muito grande com aquela comunidade. Nesse período que fiquei à frente do 22º Batalhão,
conseguimos estruturar grandes parcerias e estávamos, como sempre, buscando fazer o nosso melhor, quando também tivemos a surpresa de sermos retirados dessa função, coincidentemente após uma solenidade, onde havia participado o governador e a primeira-dama. Logo após essa solenidade foi anunciada a minha saída daquele comando, e de lá para cá, então, desde que deixei o comando do 16º Regional até o momento em que eu fui para a reserva remunerada, eu não exerci mais uma função de coronel. Mesmo sendo um dos coronéis mais antigos e, modéstia à parte, qualificado para o exercício de todas as funções policiais militares, porque busquei isso ao longo da minha carreira, mesmo assim, toda essa minha experiência profissional, essa minha experiência de vida, ela foi relegada, deixada de lado, e eu fiquei sem função, buscando contribuir com o comando, porque desde que nós assumimos, e em conjunto com as demais associações, com a CS, com a Caixa Beneficente, com a CEGO, com a Unimil, com as pensionistas, com todas as entidades representativas, nós tentamos mostrar para o governo que nós não somos oposição, muito pelo contrário, nós torcemos sempre pelo sucesso do governo. Qual seja o governador, nós vamos torcer para que as suas políticas, para que a sua administração tenha muito sucesso, e gostaríamos muito de contribuir com a melhoria na prestação dos serviços para a comunidade. É isso que as entidades fazem. Ao proteger os interesses dos servidores, elas buscam proteger o Estado, porque o servidor, ele é a personificação do Estado, ele é a personificação do governo junto à sociedade. É o servidor, é o policial que atende o cidadão, é o médico, é o enfermeiro, é o professor que atende o cidadão, não é o governador, não é o secretário. Então, o Estado, ele é representado pelos seus servidores, e os seus servidores merecem respeito, precisam ser valorizados, precisam ser estimulados, precisam ser desafiados a melhorar cada dia mais a prestação do seu serviço. E é isso que nós temos feito, graças à consciência, ao comprometimento dos servidores. Mas tudo tem limite. E nós, por mais que tenhamos buscado compreender as limitações do Estado, de entender as dificuldades financeiras enfrentadas, nós também entendemos que houve aumentos exponenciais de arrecadação, que houve condições para reconhecimento e valorização dos servidores, e que essas alternativas não foram sequer ponderadas pela equipe econômica, que preferiu buscar outros caminhos ao invés de investir no que o Estado tem de mais importante, que é o material humano. Tá certo. Agora, coronel, para a gente finalizar essa pauta, passar para outra, que temos vários assuntos aqui para serem debatidos. Teve alguma declaração do senhor que feriu aí a honra do governador do estado de Goiás, a pessoa do senhor Ronaldo Ramos Caiado? O senhor acha que isso aí realmente é uma situação política, onde o senhor vai responder por essas sindicâncias, coronel? Teve alguma declaração que ferisse a honra do governador do estado de Goiás? Eu tenho total tranquilidade. Quem me conhece, são mais de 33 anos de vida pública, sempre me pautei de forma respeitosa, nunca fui de bravatas, nunca fui de usar de palavras de calão, muito pelo contrário, sempre busquei ali respeitar para ser respeitado. Mas eu nunca me calei diante de qualquer injustiça. Eu sempre digo que hierarquia e disciplina não são chicote nem mordaça para calar verdades que precisam ser ditas. E eu não digo isso só
nesse relacionamento que nós temos entre as entidades e o governo do Estado e os seus representantes, não. Eu dizia isso lá quando comandava pelotão, quando comandava companhia, quando fui diretor de presídio, quando comandei batalhões e quando comandei CRPMs. Muito mais me ajuda quem me critica do que quem me bajula, porque quem me critica pode me alertar ali para um erro que eu possa, porventura, evitar, para um caminho que eu possa corrigir e ter melhores frutos e trazer maiores benefícios para a sociedade. Então, quem só se preocupa com bajulação comete um erro crasso em termos de administração pública. Todos os segmentos merecem e precisam ser ouvidos antes do processo de tomada de decisão. E isso é uma responsabilidade do gestor. Então, eu nunca me furtei e nunca me furtarei a obrigação de apresentar as minhas críticas, de apresentar as minhas sugestões para os meus comandantes, para o governo do Estado, em especial para quem tem o poder de mando de decisão. Tá certo, agora vamos mostrar para você um vídeo lá da Caixa Beneficente, onde todos os diretores falam um pouquinho da prestação de serviço de 2021. Foram mais de 123 mil atendimentos. E as felicitações para esse ano que surgiu e está brilhando o sol hoje. Estamos felizes por estar vivos em 2022. Por um ponto, vamos conferir o nosso vídeo lá da Caixa Beneficente. Vamos lá. É chegado o Natal. Tempo de celebrar a vida, espalhar amor e semear esperança. Época mágica em que somos tomados de sentimentos que nos despertam a vontade de retribuir tudo de bom que recebemos. Assim, em nome da Caixa Beneficente, gostaríamos de agradecer e reconhecer o trabalho realizado por todos os servidores e colaboradores da nossa entidade e, de forma especial, a todos os associados e beneficiários, desejando-lhes que o Natal fortaleça ainda mais os sentimentos do amor ao próximo, de tolerância, compreensão, perdão e gentileza, e que esses sentimentos possam nos trazer muita paz, saúde e prosperidade. 2021 foi um ano singular, marcado por inúmeras batalhas e por perdas irreparáveis, onde fomos desafiados a nos superar, a nos reinventar e a buscar novas formas de interação e relacionamento, tanto pessoais como profissionais. Assim, além do serviço de assistência social e de defesa dos interesses classistas, temos buscado aperfeiçoar os serviços em diversas áreas para satisfazer os anseios e necessidades dos nossos associados e seus dependentes. Ao longo de 2021 foram realizados mais de 123 mil atendimentos nas áreas de assistência social, ambulância, auxílio financeiro e funeral, odontologia, bazar, farmácias, convênios, hotel da Caixa Beneficente em Goiânia, hotel Águas do Paranoá, chalés em Caldas Novas, entre outros benefícios oferecidos pela Caixa Beneficente. Na área de odontologia e farmácia, a Caixa Beneficente fechou convênios para levar atendimento ao associado e seus dependentes em mais de 30 cidades do interior de Goiás. Visando facilitar ainda mais o contato com os nossos associados e o acesso aos serviços oferecidos, aperfeiçoamos o site, nossas redes sociais e criamos o aplicativo Caixa Beneficente, disponível para iOS e Android. Neste ritmo intenso de realizações, foram finalizadas as obras de reforma do prédio da sede da Caixa Beneficente em Goiânia com a nova portaria. Além da aquisição de mais um chalé em Caldas Novas, onde será construída uma área de recreação com piscina, quiosque e churrasqueira. Para a realização de atendimento itinerante que levará o serviço da Caixa Beneficente para as cidades do interior do estado, foi adquirida uma van Mercedes 0 km, adaptada com um gabinete odontológico completo. Também foi iniciada a construção da creche que prestará um serviço de excelência para atender com muito amor e carinho a demanda de nossos associados. Enfim, 2021 foi um ano de muito trabalho, de muitas realizações e conquistas. Mas como dizia Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Então, que o Natal possa renovar nossa fé e esperança, para que sejamos ainda mais fortes e determinados no ano vindouro. E que juntos
unidos em torno desse ideal, possamos superar todas as adversidades e vivenciar novas e maravilhosas mudanças. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações. Bom, está aí a mensagem da Caixa Beneficente. Eu gostaria agora de falar sobre a morte da vozinha Maria Luísa. Ela, com 82 anos, acabou falecendo antes de ontem, no dia 27, né? E foi sepultada ontem lá em Caldazinha. Ela que era uma crítica ferrenha do governo Caiado, né? Então ela faleceu aí, segundo informações. Ela estava cometida de um câncer, pegou aí a dengue e logo em seguida Covid. Não resistiu aí, uma idade muito baixa, acabou falecendo. Então peço a Deus que a conforte aí, conforte toda a família e acolha nos braços dele essa senhora aí, que uma figura tão conhecida na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Gilberto, acabou indo embora a vozinha. A vozinha da Assembleia. As coisas boas, né? Deus leva para ficar do lado dele. Infelizmente, as coisas ruins, ele deixa aqui. Mas Deus sabe o que faz, sabe o que fala. A gente é que não sabe realmente o que a gente fala, né, Moreira? É verdade. É uma pessoa que a gente pensa que sabe tudo, Moreira, mas quando você chega, principalmente eu, quando chegava para conversar com ela, eu vi que eu não sabia de nada. Nada, né? Ela é muito sábia, né? Ensinou muita coisa, né? Muito sábia. Que Deus possa confortar a família, né, Moreira? É verdade, Coronel Anésio. É uma velhinha que acabou pegando todo o carinho de todo mundo que passava pela Assembleia ali, né? Sempre tinha uma história para contar. Ela pegava famílias antigas, colocava em pauta ali nas suas falas e sempre sábia, né? Nossos sentimentos aqui, os mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade a toda a família e aos amigos. Ela fez profecias que infelizmente se realizaram, então ela tentou nos alertar, verdade. Mas nós não ouvimos, né, enquanto sociedade. Mas fica aqui os nossos sentimentos aqui e o desejo que Deus a acolha para a vida eterna e que ela tenha ali o seu assento garantido ali ao lado dos bons. Tá certo. O Coronel Gilberto Cândido Lima, os senhores representantes aí, o coronel foi representante da SOF, você também, Gilberto, na CS, representa muito bem. Em 2018 tivemos a eleição, assim que terminou a eleição, no dia de hoje, faz 3 anos que o governador Ronaldo Caiado tomou posse. Naquele momento se iniciava a esperança de dias melhores, de acordo com vocês, da reunião que vocês discutiam ali. Até por conta dos compromissos, né? Na verdade, promessas de campanha do governador. De 2018 para cá foram lutas e mais lutas. Tivemos aí, primeira luta travada foi o pagamento de dezembro de 2018, qual o Coronel Anésio já deu uma pincelada aqui em relação ao parcelamento, né, Gilberto? E de lá para cá, a briga de pagamento das promoções por ato de bravuras, promoções ordinárias, SESI 137, Coronel. Então, é uma situação assim que começou no primeiro dia de governo, já aquela esperança de o senhor já explanou muito bem em 2018. Logo em seguida tivemos aí o pagamento das promoções. E assim vem, ao longo dos 3 anos aí, muitas pautas, como o senhor disse, importantíssimas, e até agora nenhuma foi atendida, Coronel. Sim, infelizmente essas pautas, e é uma pauta realmente extensa, ela nunca chegou a ser devidamente discutida com a equipe de governo. Então, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Economia. Então, nós temos a aplicação da database, que foi uma novela que se repetiu em 2019, 2020, 2021. As promoções, cada uma das promoções foi um parto. Então, e aí quando nós entendíamos que, olha, não, agora nasceu, o filho está aqui, para nossa surpresa, vinham as promoções sem efeito financeiro, algo que nunca havia passado pela nossa cabeça, porque é ilegal, é imoral, é uma apropriação indébita por parte do Estado do pagamento a que faz jus o que foi promovido. Então, mas que virou um hábito, que foi feito em 2019, que foi feito em 2020, que foi feito em 2021 e que gera efeitos futuros, porque esse passivo, quem foi promovido tem direito. E se não for pago administrativamente, se não for honrado administrativamente, vai sim
gerar ali demandas judiciais para que esse direito seja reconhecido. Então, além desse sofrimento, nós também buscamos a atualização da pensão dos nossos heróis do SESI 137, esses que já tiveram ali reconhecida a sua condição e que recebem a pensão, estão com essa pensão congelada há mais de 8 anos. Algo absurdo. Então, precisamos fazer esse reajuste. Precisamos também resgatar os heróis que trabalharam no SESI e que não tiveram o seu direito de promoção por bravura reconhecida, mesmo depois de nós termos ganhado já na Justiça um incidente de demandas repetitivas que garante ali às pessoas que trabalharam no SESI, que comprovadamente atuaram nesse momento com destemor, com muita bravura, o reconhecimento através da sua promoção. Nós pedimos o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação dos efeitos financeiros das promoções. Além das promoções, nós também tivemos uma briga muito intensa para a atualização nos valores pagos nas nossas ajudas de custo, as famosas AC2, AC3, AC4, que são as mais comuns. Elas não tiveram reajuste nesse período e isso, com toda certeza, penaliza os nossos servidores, os policiais, os bombeiros militares. Além de não termos esse reajuste, o governo atual, ele modificou a rubrica em que eram realizados os pagamentos da ajuda de custo e fez com que o policial e o bombeiro militar percebesse menos ainda por essas ajudas de custo, porque nós entendemos que essas ajudas de custo, elas têm caráter indenizatório e sobre elas não poderiam incidir os descontos de imposto de renda e os descontos previdenciários, que no nosso caso é do sistema de proteção social. Então, esse montante não deveria fazer parte do cálculo nem do sistema de proteção social e menos ainda do imposto de renda, mas é o que está acontecendo atualmente. Até hoje o governo não se manifestou nesse sentido, emite pareceres através da PGE, pareceres que, diga-se de passagem, dúbios, porque existem pareceres favoráveis e pareceres desfavoráveis, mas parece que só aproveitam os que penalizam os servidores. Nós tivemos a mudança na legislação que regula a convocação de militares da reserva para atuação em diversas áreas, mas em especial para atuação nos colégios da Polícia Militar, com uma redução nas gratificações que eram percebidas, que antes eram de 45% do valor dos vencimentos, e passaram a ser de 20% a 35%, e isso desestimulou, além de ter também ali uma dispensa, uma debandada, que aconteceu ainda no ano de 2019, mas que se acentuou no ano de 2020 por conta da pandemia, sem aulas presenciais. Entenderam que dispensar os convocados era uma medida interessante para economizar recursos, deixando ali de atentar para o mais importante, que é a qualidade do ensino ministrado em cada um desses colégios. Nós também clamamos pela regulamentação do sistema de proteção social dos militares estaduais, uma conquista que nós alcançamos em 2019 a nível federal e que precisava ser reproduzida aqui em âmbito estadual. Só que durante essa regulamentação, o que aconteceu foi que o Estado de Goiás penalizou as nossas pensionistas por meio de um decreto, ou seja, não respeitando sequer a hierarquia das leis. O governador do estado de Goiás baixou esse decreto, colocando as pensionistas na mesma condição do sistema de previdência, até
o final desse ano de 2021. Então, somente a partir agora de janeiro que as nossas pensionistas vão para o sistema de proteção social. E nós não sabemos se haverá o resgate das pensionistas anteriores, porque essas que ficaram nesse ato, eu vou só dar um exemplo aqui. Uma pensionista, um filho, uma esposa, um marido de um policial ou de um bombeiro militar que morreu nesse período, ele não está coberto pelo sistema de proteção social. Ele está encaminhado, ele foi encaminhado para o sistema de previdência e com isso ele já tem uma perda substancial nos vencimentos. Então essa conquista que veio a duras penas, com muitas batalhas, algumas das quais o Gilberto teve a oportunidade de participar, mas eu praticamente fiz plantão, né, ao longo de 2019 no Congresso Nacional, participando de praticamente todas as discussões sobre a formatação do sistema de proteção social para os militares da União, mas que também seriam repercutidas para os militares estaduais. E nesse momento, quando nós acreditamos que tínhamos ali sim uma conquista importante para as pensionistas, fomos traídos pela equipe econômica, pelo governo do estado de Goiás, que até o presente momento ainda coloca as famílias desses heróis que tombam em serviço na vala comum. Então a pessoa doa a sua vida, entrega a sua vida para o serviço e tem como recompensa o abandono da sua família. Além disso, nós também lutamos muito, tanto no Congresso Nacional quanto aqui em Goiás, pela criação da Lei de Organização Básica da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. Nós precisamos de uma legislação que nos ofereça melhores condições para gestão das nossas corporações. Infelizmente, as ingerências políticas, elas chegaram a tal interferência que são capazes de mudar um comando de unidade só porque aquele comandante recebeu a visita de um deputado opositor. Tirou uma foto. Que levou verbas para aquela unidade, as verbas foram empregadas naquela unidade, que tem o reconhecimento daquela comunidade, então mesmo fazendo um papel, um trabalho de excelência, sendo reconhecido pela comunidade, ele foi exonerado de sua função, retornou para a reserva remunerada, porque recebeu um parlamentar. E é um dever, então é um órgão público, a escola é um órgão público, ela não pode se fechar para ninguém, não. Ela tem que receber todo cidadão que desejar visitá-la lá. E então são situações como essa que, se nós tivermos uma lei de organização forte que nos conceda maior segurança jurídica para o exercício das nossas atribuições, com toda certeza nós não teremos ingerências políticas e interesses políticos prevalecendo sobre os interesses da sociedade. É disso que nós precisamos. Nós lutamos também pela mudança na lei de promoção de oficiais, na lei de promoção de praças, são questões aflitivas. Então, toda promoção realizada, ela gera um momento de euforia para aqueles que foram contemplados e um momento de absoluta tristeza e desamparo para aqueles que foram preteridos. E isso porque não existem critérios claros, critérios técnicos palpáveis que permitam para o profissional acompanhar o andamento da sua carreira, para saber como que ele está sendo avaliado pelo seu comando, pelo comando da corporação, pela comunidade na qual ele está inserido e pela comunidade que ele atende. Então nós precisamos de oferecer para esse sistema de promoções, de progressão na carreira, um pouco mais de transparência, mais legalidade e mais justiça. Tá certo, fala, Gilberto. Nós passamos o ano de 2021, vivemos um momento complicado em relação ao efetivo da Polícia Militar.
Hoje nós temos uma boa parte dos nossos militares que estão desdobrando, trabalhando aí diuturnamente, dando a sua vida em prol da sociedade, o que nós fizemos isso porque gostamos. Mas o que acontece? Eu chamo a atenção, porque já em 2021, nós temos aí um pouco mais de 80, 100 municípios sem policial militar. 3.200 militares foram para a reserva, coronel. Não, desde o início nós sempre falamos lá, a necessidade emergencial de reposição de efetivos. Quantas vezes você falou isso para o secretário de Segurança Pública, né? Não vou falar que foram muitas, porque foram poucas que ele nos recebeu, né? Mas todas as vezes que nós nos reunimos com ele, você fez questão de, como nosso porta-voz lá, registrar essa cobrança. Queremos e precisamos de efetivo, repor, de concursos, repor, né? E de estímulo para que sejam criadas alternativas. Uma das alternativas é a convocação daqueles que desejam ainda e que têm condições de retornar para o serviço. E que esse governo foi reduzir. Abono de permanência, né? Abono de permanência, outro assunto importante que nós discutimos, né? Então, com a Lei 19.597, o abono de permanência, ele deixou de ser ali pago para os militares estaduais. Só que existem formas de compensação desse abono permanente e que são muito interessantes para o Estado, que iam gerar economia para o Estado e iam fazer com que as demandas por efetivo fossem reduzidas. E esse assunto não foi discutido com essa equipe, porque eles não se abrem para discutir o que não lhe interessa. Só para a gente ilustrar mais aí a fala do coronel Anésio, a gente viu em 2021, 3.200 militares foram embora para a reserva. Ou seja, tem mais de 80 ou 100 municípios, não me recordo bem quantos municípios, que não tem nenhum policial, né? Então, assim, com a inclusão do Estado no regime de recuperação fiscal, ali proíbe muitas coisas, inclusive a contratação, né, a abertura de concurso público. Eu gostaria de saber do governador como que ele vai fazer para contratar, para repor, como é que vai ficar a sociedade sem efetivo, sem policial militar, porque não vai ter policial militar. Nós temos aí 20 bairros para uma viatura para atender 20 bairros. Tem mais. Né? Tem uma viatura atendendo 37 bairros aí. Então, Moreira, Agora, complicado. De acordo com os deputados da oposição, teve um projeto de lei na Assembleia Legislativa, não passou este item, foi retirado, mas a preocupação do governador agora é convocar aquele pessoal tipo CINV, o pessoal temporário. Né? Naquela época foi aquele projeto de lei, não sei se o senhor lembra, do qual não foi votado até por conta... Ele não tem como, se o próprio regime de recuperação fiscal proíbe isso. Sim, fala em concurso público, né? Qualquer tipo de contratação. Inclusive a database nossa está sendo atropelada por conta dessa recuperação fiscal. Agora nós não sabemos o que vai ser feito, Gilberto, até por conta de que, como você bem disse... O que a gente tem que alertar aqui é a sociedade. O pessoal está indo embora e a redução do número de policiais ativos é muito grande, né? E é que eu estou falando, Moreira, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, o que está acontecendo, o que o governo está fazendo com a segurança pública no que diz respeito à PM, você entendeu? E o próprio bombeiro. Não tem efetivo. A boa parte dos municípios está desguarnecido. E Goiânia, o pessoal que ainda tem algumas viaturas na rua, o pessoal está desdobrando, você entendeu? Nas horas extras, ou seja, no virtual, para poder dar um pouco de segurança. Mas daqui a um dia não tem condição. Essa é uma complicação que eu não sei. Mas se me permite, até para esclarecer, como eu fiz questão de me debruçar sobre o estudo do regime de recuperação fiscal, em si o regime ele não proíbe a realização de concursos, ele proíbe a criação de novos cargos. Como a Polícia Militar do Estado de Goiás, por exemplo, ela tem um efetivo previsto em lei e são cargos criados em lei de mais de 30 mil, e assim o Corpo de Bombeiro, e assim a Polícia Civil, ou seja, esses cargos, eles podem ser supridos mesmo sobre os auspícios do regime de recuperação fiscal. Então o Estado ele pode sim fazer concurso público para cobrir essas vagas. Só que o Estado, para fazer isso, ele tem que ter um plano e tem que colocar isso no plano.
E nós não sabemos, porque não conhecemos o plano, não discutimos o plano, e ninguém sabe se vai ter ou se não vai ter. Outra coisa, e isso é muito importante para os policiais e bombeiros militares de Goiás, ao longo da vigência do regime de recuperação fiscal, os planos de carreira, eles não podem ser discutidos. Então, desde 2007, e o Gilberto está aqui, que acompanha essa luta, desde 2007, como foi implementado o subsídio aqui no estado de Goiás, nós tentamos, através de gestões políticas, alcançar uma reparação dentro dos nossos planos de carreira. Porque naquela época, para atender as demandas e conseguir essa conquista, nós tivemos ali que promover uma equiparação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, entre os delegados de classe especial até o de terceira classe, indo de capitão a coronel, e assim com os agentes de terceira classe até o agente de classe especial, equiparado com o subtenente. Só que isso deixou um fosso muito grande, porque as nossas carreiras têm divisões, são distintas, e nós temos, então, um achatamento dos salários dos primeiro-tenente, segundo-tenente, subtenente, porque a nossa equiparação, ela tinha que seguir esse escalonamento vertical. E nós, desde 2007, tentamos aí, em várias oportunidades, colocar esse tema em pauta, porque nós precisamos sanar essa injustiça, nós precisamos reajustar o nosso plano de carreira para que ele não tenha um fosso tão abissal como o que existe atualmente entre os postos de primeiro-tenente e capitão, mas que refletem em toda a demais escala hierárquica. E nós buscamos sempre transmitir para a tropa que o nosso desejo é ter maior valorização da nossa base. Quanto mais valorizado o soldado, mais valorizado o cabo, mais valorizado o sargento, mais valorizado serão os oficiais. E por vezes perguntam, não, mas por que a associação dos oficiais entra nessa briga? Por que a associação dos subtenentes entra nessa briga? Porque essa briga não é só da ACS. Essa briga é de todos nós. Então, a ACS tem as suas responsabilidades junto aos seus associados, mas tudo que a ACS conquista é revertido também em benefício das demais entidades e dos seus associados, e de igual forma, no momento contrário, em que, olha, tudo que é conquistado pelas associações que representam os oficiais, também se reverte em benefício da tropa. E muitos tentam nos desunir. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque, especialmente nesse período eleitoral, tentam dividir a nossa classe para nos conquistar. É um pensamento maquiavélico, mas que tem dado certo ao longo dos últimos anos. E a nossa classe, ela precisa muito de união em torno de um ideal agora para 2022. E em 2022, nós temos plenas condições de compor uma representatividade política à altura do que nós representamos para a sociedade. A sociedade confia nos militares, a sociedade ela deseja uma maior participação dos militares na política, e nós temos que ouvir a voz das ruas e buscar nos organizar para atender a esse clamor popular. Tá certo, agora vamos mostrar para você o que a Associação das Pensionistas oferece aos seus associados. Logo em seguida, nós vamos mostrar um vídeo para você, como prometemos aqui no programa de 2022, nós vamos mostrar aqui todos os programas, o que você quer que põe no ar. Então já chegou um vídeo para nós, né, coincidentemente,
Eu já havia anunciado isso nas redes sociais e chegou um vídeo. Vamos mostrar para você o que estamos vivendo aqui em Goiás. Mas antes, porém, veja o que as pensionistas oferecem às suas associadas. Vamos lá. A nobre função de proteger a sociedade contra a criminalidade coloca em risco a vida de valorosos policiais. Muitos já morreram por circunstâncias da profissão, por doenças e por idade. No passado, suas famílias ficavam quase sem nenhuma assistência social, financeira e jurídica. Viúvas e filhos não tinham amparo necessário nem representatividade. Foi diante dessa necessidade que, em agosto de 1982, nasceu a Associação das Pensionistas da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Goiás. A APPB é a maior entidade de assistência às pensionistas e oferece diversos serviços. A assessoria jurídica é especializada na defesa dos direitos das associadas. Na sede da associação, que fica na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, existe também uma pousada. A hospedagem possui 13 apartamentos, onde as pensionistas podem ficar até 15 dias sem custo. O transporte para clínicas e hospitais é outro serviço importante da APPB, que atua também na área social, de psicologia e qualificação de mão de obra por meio da oficina digital. Em breve estará em funcionamento o Lar Casa de Vovó, uma instituição de longa permanência construída com recursos próprios. Mais de 30 casas residenciais serão construídas na área ao lado e esta chácara vai se transformar num clube de lazer. Venha se filiar e faça parte dessa entidade que luta, apoia, acolhe e defende os direitos das pensionistas, dos militares goianos e seus familiares. Queridas pensionistas, estou aqui para fazer aquilo que é de melhor para vocês. Aqui é uma casa de mãe, uma casa para dar apoio, para receber todas as pensionistas que têm necessidade de um acompanhamento, que esteja aqui presente. Venha nos ajudar, venha fazer parte daquilo que é melhor para vocês. A Associação das Pensionistas da Polícia e Bombeiro Militar está aqui presente, esperando a sua visita. Venha filiar, porque você faz parte daquilo que é melhor para você. Venha fazer parte! De volta com Ronda Policial, lembrando a você que o programa hoje não é ao vivo, mas tem como você participar através do 991-715874. A Sargento Karine vai responder a você dentro da medida do possível. Bom, quero lembrar vocês que aqui nós fazemos um trabalho jornalístico, né? Então, eu falei que ao longo de 2022 nós vamos mostrar o que a sociedade achar de melhor, o que a sociedade quer de socorro. E eu coloquei isso nas minhas redes sociais e já chegou um vídeo para nós essa semana aí. Nós vamos colocar esse vídeo aí com que um cidadão protestou aí em relação às estradas goianas. Põe pra mim esse vídeo aí, vamos lá. Boa tarde, gente. Olha só a piada que colocaram aqui na entrada de Pirenópolis. Parece que o governador nasceu no século XVII, XVIII. Não é possível, governador. Vamos trabalhar, ter criatividade, gastar verba para tapar buraco, em vez de fazer placa. Desce do palanque, vamos pra frente. Bom, e se você durante 2022 tem alguma coisa para mandar para nós aí, tanto qualquer município do estado de Goiás, nós vamos mostrar. Esse programa aqui é para mostrar mesmo o programa do povo, é a sua voz e aqui você tem visto. Nós vamos colocar assim, não estamos denigrindo ninguém, somente colocando aí a cobrança do povo aos seus governantes. Então vamos colocar com todo o respeito às autoridades, mas temos que respeitar o povo também. Bom, coronel, temos aqui uma situação de, o senhor havia dito que quer dar uma explanada em relação a, mais uma vez, sobre a política, né? Política, de um modo geral, eu falo da situação do 737. Ali nós deixamos um lequezinho da situação desta atualização da verba. Hoje seria R$ 1.100. É a indenização. O pessoal está recebendo R$ 954. A pensão. Né? A pensão do 737. Essa pensão ela foi concedida para poucos que conseguiram ali comprovar através de um processo administrativo extremamente desgastante, a relação de causa e efeito das suas moléstias com
aquele episódio fatídico em que eles atuaram sem qualquer proteção, só com a cara e com a coragem para proteger a sociedade. Então, só que além desses que já foram contemplados e que precisam do reajuste das suas pensões, nós temos também um resgate histórico com alguns que infelizmente até faleceram, mas que a família precisa ver reconhecido o esforço desse seu ente querido e de outros que estão aí padecendo diversos males em decorrência da exposição à radioatividade e de todos os transtornos que isso trouxe para suas vidas, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. Então nós temos companheiros aí que enfrentam dificuldades preocupantes e que merecem respeito, consideração por parte do Estado, por parte do comando, e merecem ser reconhecidos como verdadeiramente são. Heróis que se expuseram a um risco desconhecido para proteger a sociedade. Aqui o tempo passa rápido demais, faltam 11 minutos, Gilberto. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho também sobre os planejamentos para 2022. A gente sabe que tem um documento sendo elaborado pela Associação Nacional em relação a tudo que está acontecendo, a falta de cumprimento de leis aqui em Goiás, em relação às perseguições, como você bem disse, claramente aí que o Coronel Anésio está sendo perseguido. Quais são os planejamentos para 2022 para que as associações conquistem aquilo que ao longo do tempo conseguiu e agora está perdendo, que reconquiste, na verdade, todos aqueles direitos? Eu acho que o primeiro passo que nós temos que fazer é reconquistar ou conquistar a política do Estado que perdeu-se no andar da carruagem. A verdade é essa. Ao longo do tempo, a política foi banalizada. A responsabilidade, os compromissos de alguns políticos, principalmente da base do governo, foi se perdendo os compromissos com a sociedade, principalmente com a Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Então, o primeiro passo é esse, é resgatar a nossa política, é resgatar o nosso direito de ir e vir. E nós só podemos fazer isso, Moreira, como já foi dito aqui durante todo o programa, a partir da hora que nós reconhecer e saber da necessidade que nós precisamos de ter representatividade no Congresso Nacional. Nós precisamos mais do que nunca. 2022, Moreira, não é nada promissor para nós enquanto militar. Nós não temos garantia nenhuma na Constituição. A Constituição, os governos mudam ela toda hora, todo tempo. Então, as instituições que não têm a sua representatividade, ela está fadada ao fracasso, que é o caso nosso aqui do Estado de Goiás. Então já está passando da hora, nós precisamos de ter representantes, nós precisamos de eleger os nossos representantes, tem uns bons nomes aí, né, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Temos uma aqui, é o Coronel Anésio, né, que nós temos por obrigação e o dever de trabalhar para ele, para eleger, para representar a instituição, representar o povo. Não é só a Polícia Militar. Não é só a Polícia Militar. Eu costumo dizer o seguinte, a sociedade tem o maior carinho, o maior respeito pela Polícia Militar. Moreira, tudo quanto é tipo de qualquer coisa que acontece com a sociedade, o primeiro nome que vem na boca do cidadão, qual que é? Cadê a PM? É verdade. Cadê a PM? Você acha que eu acho ruim? Eu acho ótimo. Você sabe por quê, Moreira? Porque realmente a sociedade confia no trabalho da Polícia Militar, Coronel Anésio. Então, por isso, para fortalecer, Moreira, a nossa instituição, nós precisamos de um parlamentar na esfera federal. A oportunidade que nós temos é ímpar e a oportunidade é agora. Coronel Anésio, ontem recebi uma notícia que 2 policiais militares foram transferidos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por ser irmão de um deputado. E este deputado é oposição ao governo do Estado de Goiás. Até isso aconteceu? Esta notícia chegou como uma bomba, né? E mais tarde, ali por volta das 18 horas, houve a confirmação. É uma situação que a pessoa que passou essa informação para a gente pediu para que eu colocasse isso ao ar, porque o pessoal foi transferido simplesmente por ser irmão de um deputado, né, de oposição. Como que o senhor vê isso tudo, Coronel? Eu sei que o senhor hoje, o senhor acabou de dizer aqui agora, estou sendo vítima de perseguição, respondendo sindicância, mas uma situação desta aqui, a informação é que esses militares trabalhavam lá já há 8 anos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e esse deputado sempre foi oposição aos governos anteriores.
forma que o senhor enxerga isso tudo, coronel? Com muita tristeza. Eu até gostaria de dizer que seria cômico se não fosse trágico, porque é uma tragédia você permitir que o alvitre de um ditador possa interferir na vida das pessoas de uma forma tão incisiva. Então, você veja bem, num momento como esse, finalizando um ano, a pessoa é surpreendida com uma transferência. Então, é um presente de grego que se oferece, mas que tem como pano de fundo a perseguição àqueles que pensam de forma divergente, aqueles que contrariam os interesses do governo. E eu diria que não é nem oposição, não, é só uma posição de sensatez. Vou só aqui tentar fazer uma referência aqui ao que o governo tem usado como argumentação para a não aplicação da database, que a preocupação do governo atual é com uma database social. Aí dentro dessa database social, ele tem 7 programas prioritários. As Mães de Goiás, Goiás Social, Aquecendo Vidas, que não passa da entrega de cobertores, Segurança Alimentar, que atende ali um número de famílias hipossuficientes, Universitários do Bem, que, diga-se de passagem, é só a mudança de nome de um programa que já existia, Aprendiz do Futuro, que também só é a mudança de nome de um programa que já existia. Então não se cria nada, se muda o nome, se vende como uma nova forma de cuidar de quem mais precisa, num momento em que se aproximam as eleições. Mutirão do Íris aí mesmo, né? Exatamente, ainda teve o mutirão. E o que eu gostaria de atentar aqui foi pelo que foi feito na área da educação. Na área da educação, Moreira, foi criado o Bolsa Estudo. Esse Bolsa Estudo ele vai atender a mais de 200 mil estudantes do ensino médio. 218 mil segundo as estimativas que foram anunciadas pela equipe de governo. Cada um desses servidores, desses alunos, receberá 10 parcelas de R$100. Vejam o volume de recursos que serão aplicados. Então, serão milhões de reais aplicados para tentar, segundo consta, combater a evasão escolar e a vulnerabilidade social. Bom seria se fosse verdade, mas infelizmente este programa nos parece muito mais uma alternativa para a projeção eleitoral do governo atual. Tanto que até estavam pedindo aí o título de eleitor para cadastro nesse programa. Imagine se essas verbas fossem direcionadas para cada comunidade escolar. Eu digo isso porque existem alunos muito carentes que demandam de auxílio por parte do poder público, em todas as escolas públicas. Mas existem alunos que, felizmente, graças à sua família, graças ao poder econômico e ao trabalho dos seus pais, não dependem e não necessitam desse auxílio. Então, por uma questão de justiça, essas verbas deveriam ser direcionadas para as comunidades escolares, para cada uma dessas escolas que ia reunir o seu conselho e a comunidade e buscar o melhor emprego desse numerário, para que fosse feito um investimento dentro da escola. Se combate a evasão escolar, é qualificando o ambiente escolar, é dando uma sala de aula digna, é qualificando o professor, é valorizando o professor, não é dando um cartão com R$100 para o aluno ser obrigado a frequentar a aula, não. Não é assim que se vai melhorar o ensino no estado de Goiás. E os colégios
da Polícia Militar são um exemplo nesse sentido, onde a comunidade se junta para buscar investir e resolver os problemas enfrentados pela escola. E nós podemos citar aqui inúmeros colégios que estavam degradados, depreciados e que foram modificados graças ao investimento da sociedade. Agora você imagina um colégio de 1.000 alunos recebendo R$100.000 por mês e investindo para fazer quadra, para fazer piscina, para melhorar a sala de aula. Então é disso que o ensino no estado de Goiás precisa. Valorização dos professores, qualificação do ambiente escolar. Não de esmola. Até mesmo em iniciativa esportiva na escola, né? Seria muito bom. Gilberto Cândido Lima, chegando ao final do programa. Vamos embora. Primeiro sábado, primeiro dia do ano, primeiro dia de trabalho. E a gente sabe que tem muita luta por vir, né? 2022 se iniciando, a gente roga a Deus para que nos dê força, sabedoria, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, a nossa luta, né? E possa trabalhar para o bem-estar da nossa instituição, Polícia Militar e Bombeiro Militar. E para vocês também, né? Que Deus abençoe a vida também de cada Depois um. Depois dá uma puxadinha de orelha no Sérgio Goiano, aquele Sérgio cavalo. Goiano está viajando, né? Sumiu. Um abraço. Abraço. Um abraço ao Coronel Anésio, um abraço a você, a Obrigado, família, Gilberto. tá? Que Deus abençoe. A luta não é fácil, a luta vai ser difícil, mas 2002 nós estamos aí firme, rento no batente. 2022. Rapadura é doce, mas não é mole não, Coronel. Muito obrigado, senhor, mais uma vez pela presença. Eu é que agradeço, Moreira. Eu agradeço penhoradamente aqui ao Gilberto. Agradeço a todos que nos acompanham. Tenho muita esperança nesse ano que se inicia. 2022 será um ano de mudanças, um ano de grandes realizações, um ano de grandes conquistas. E o que nós mais esperamos é a valorização e o reconhecimento de todos que trabalham para fazer de Goiás um estado melhor, para fazer do Brasil um país melhor, para fazer do nosso mundo um mundo melhor para se viver e que nós tenhamos, então, em 2022, oportunidade de sermos ainda mais produtivos e mais unidos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Com certeza. Um abraço ao Sérgio Goiano, sumidão. Sábado que vem quero você aqui na bancada. A você do outro lado, obrigado pelo carinho da audiência. Ao Senhor Deus, obrigado por mais este trabalho. Espero que 2022 seja o ano do livramento. Fiquem todos com Deus, beijão no coração e até lá.